O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira, lido por Paula Poliana. Capítulo 7. As Leis de Economias de Carícias. Parte 4. O não aceite de carícias positivas que merece. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. João 4:18a. Veja o comportamento e a resposta de Mefibosete a Davi, quando o rei lhe disse qual era a sua intenção. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? 2 Samuel 9:8. Essa lei é seguida por aqueles que, de alguma maneira, criam uma barreira para o recebimento de carícias. No caso de Mefibosete, tudo indica que sua condição era a de um miserável, que não tinha a menor possibilidade de se encontrar diante do rei e ser por ele beneficiado, muito menos comer à sua mesa todos os dias. Parecia ser exatamente assim que se sentia. Tais pessoas se fecham em uma armadura e criam obstáculos, dificultando a aproximação de quem quer que seja. São aquelas que têm fortes dificuldades em receber afeto e um toque físico as faz estremecer. Às vezes, dar um abraço nessa pessoa ou um beijo é uma coisa muito difícil, pois não parecem prontas para receber. Embora lá no fundo creio que gostariam de receber, e como uma criancinha, como aquela que acabei de relatar acima, estão sedentas querendo que alguém rompa a barreira que ela mesma criou. May cita Mumford, que afirma: tornamo-nos capazes de amar e aptos a receber amor. Tornarmos-nos capazes de amar e aptos a receber o amor é o mais importante problema de integração e, na verdade, a chave da salvação. Sempre quando chegava o Natal ou a passagem de ano, ia ao hospital evangélico cumprimentar e orar por cada pessoa que passaria aquela noite hospitalizada. Aproveitava para cumprimentar cada funcionário também, geralmente dando um beijo, um abraço ou até mesmo um simples aperto de mão, dependendo da pessoa e da circunstância em que se encontrava. Mas é óbvio que tudo com bom senso e respeito, sem invadir a privacidade de ninguém. Lembro-me de uma vez em que fui abraçar o diretor do hospital. Sendo um senhor aparentemente muito rígido e duro, mas que por qualquer motivo chorava, o recebeu, mas parecia que eu o estava violentando. Mas meu abraço era sincero, pois era uma pessoa a quem tinha profundo carinho, e ainda o tenho em meu coração, embora não estejamos mais em contato nesse momento. Essas dificuldades podem acontecer por aquelas coisas que temos tendência a permitir, que nos afastam das pessoas que gostamos, como, por exemplo, a falta de organização do tempo. Em nosso caso, é isso. Dessa forma, por não ter o hábito de receber carícias, a pessoa pode ter dificuldade quando alguém que não seja de sua família lhe dá um abraço, mesmo que seja muito sincero. Mas essa é uma situação para a qual também devemos estar preparados. O fato de desejar dar um abraço ou estabelecer uma relação de proximidade com alguém não quer dizer que haverá reciprocidade. Cada um se tranca conforme o que julga precioso estar dentro de si. Sempre que estiver com alguém nessa situação, procure compreender e indagar a si mesmo o porquê de ela agir assim. Há muitos anos atrás, ao pregar em um culto na residência de determinada família, fui cumprimentado e parabenizado por uma mulher, ao que gentilmente agradeci. Pouco tempo depois, a mesma disse estar chateada comigo, e o motivo de sua chateação foi de eu ter recebido sua carícia, ou seja, o seu elogio. Afirmou que o certo seria eu dizer: é para a glória de Deus. Para quem ora todos os dias e diz a Deus que o que mais quer na vida é servi-lo, com o coração sincero e fazer sua divina vontade, penso que não estava cometendo nenhum pecado,
principalmente porque aos 22 anos de idade deixei um cargo de chefia no banco em que trabalhava para me dedicar aos estudos do seminário. Também, anos depois, abandonei uma função importante que me garantia um bom rendimento para atender o chamado de Deus no ministério, mesmo não tendo uma remuneração satisfatória. Portanto, porque nós, que temos interesse em servir ao Senhor, não podemos receber um elogio de maneira sincera e honesta? Alguns pensam que ao recebermos o elogio, estaremos correndo o risco de nos envaidecer. Particularmente, conheço muito bem as minhas dificuldades, as quais não me permitem ser arrogante, nem vaidoso ou orgulhoso. Quando falava essas palavras, uma jovem mulher diaconisa em sua igreja disse que, algum tempo depois de convertida, sentiu o desejo de elogiar seu pastor na porta pelo sermão feito. Ele respondeu que era para a glória de Deus, mas com tanta rigidez nas palavras que ela chegou a se assustar. Mas tempos depois, todas as vezes que pregava em sua igreja e era elogiada, também repetia as mesmas palavras de seu pastor, ou seja, rejeitava as carícias condicionais positivas que lhe eram oferecidas gentilmente. Em relação à pessoa que me fez elogio, pode ser que tenha enfrentado perdas significativas em sua infância, portanto, pode ter decidido não mais abrir a guarda para alguém se aproximar, optando por viver trancada, acreditando dessa forma que os outros também deveriam, como ela, agir. Atendi uma jovem solteira que dificilmente aceitava receber um abraço. Contou que, quando criança, perdera a avó por quem tinha verdadeiro carinho. Entretanto, o que mais a havia marcado foi o fato de ter mudado para muito longe da amiguinha, que todos os dias brincava com ela. Lembrou que havia sido uma perda bastante dolorosa. Uma pessoa assim pode decidir não se apegar a mais ninguém. Na verdade, apegar-se a alguém implica correr um risco grande, pois pode levá-la a experimentar novamente a dor do abandono. Em uma das aulas sobre esse novo tema, um senhor disse que tinha dificuldade de receber carícias. Isso se manifestava com a pessoa que mais tentava lhe dar carinho, sua filha adotiva. O fato de ter sido adotada e de ser informada dessa situação pode ter sido fator fundamental para que a menina fosse uma caçadora de carícias. Na verdade, dar carícias era uma tentativa de conquistar o amor desse pai que, no fundo, ela já possuía. Porém, segundo ele, a menina parecia extremamente carente. Sendo informada de que a carícia é o alimento da alma, teve vontade de ir correndo para casa a fim de dar muitas carícias à sua filha. E assim fez, informando-me na aula seguinte. Alguma coisa mudou para melhor na vida daquela família. Uma jovem de 23 anos confessou que aos 5 correu para dar um beijo e um abraço em seu pai, após chegar do trabalho. Este, por sua vez, afirmando estar cansado e desejando ficar quieto, a rejeitou. Desde então, nunca mais deu um beijo no pai. Certamente, ela foi afetada negativamente pela resistência daquele a quem muito desejava dar e receber afeto. Era um homem bastante rígido, portanto, armado, se defendendo, inclusive quando não havia ninguém lhe atacando, até mesmo dos abraços e beijos de sua filha, ou seja, das carícias incondicionais. Nas aulas e nos atendimentos que faço, tenho observado pessoas que se encaixam muito bem em um transtorno chamado fobia social. Este se caracteriza por um afastamento do convívio com outros. Dessa forma, a pessoa evita encontros sociais, como festa de casamento, aniversário ou qualquer outro evento social em que possa estar exposta e ter que se expressar. Seu grande medo é ser apanhada em alguma falha, pois tem pavor de ser julgada e por isso se esconde. Ela pratica a evitação. Na realidade, qualquer um que se afaste do convívio social pratica a lei de economia de carícias, pois é uma atitude que lhe impede de recebê-las. Uma das ideias que existem quanto ao possível surgimento dessa fobia se encontra no fato de a pessoa, quando criança, ter sido repreendida diante de um adulto ao se expor, como, por exemplo,
Falar alguma coisa para o pai ou a mãe no momento em que está conversando com outra pessoa e ser chamada a atenção para não interromper a conversa de dois adultos. Ser chamada a atenção, ou seja, repreendido na presença dos outros, pode fazer com que a pessoa decida não mais se expor. E a melhor maneira de evitar isso é se afastar do convívio social.